aí, gente? Tudo tranquilo, galera? Vamos lá para mais uma videoaula? Hoje nós vamos falar do movimento harmônico simples, vulgo MHS. Bora lá, senhores? Bom, para a gente chamar um movimento de harmônico simples, ele tem que satisfazer duas condições. Quais são elas? Primeira condição: no sistema nós temos que ter uma força restauradora, que vamos chamar de Fs, ok? Ô professor, mas o que é uma força restauradora? É uma força que tenta restaurar a posição de equilíbrio daquele corpo. Então, na medida em que o corpo começa a afastar daquela posição ali de equilíbrio dele, a força restauradora tenta fazer com que esse corpo retorne à sua posição de equilíbrio. Tá? E uma segunda condição para ser chamado de MHS é que essa força restauradora ela tem que ser diretamente proporcional a X. E quem é X, professor? X é o afastamento desse corpo aí da posição de equilíbrio. O que isso significa? Que na medida em que o corpo vai afastando, a força que faz ele retornar à sua posição de equilíbrio, ela aumenta. Ela é diretamente proporcional ao afastamento, né? Então, se o sistema ele tiver essa força restauradora e ela for diretamente proporcional ao deslocamento desse corpo, né? Nós estamos aí num movimento harmônico simples, ok? E o que a gente observa é uma oscilação. O corpo ele vai ficar oscilando em torno de uma posição de equilíbrio. Tá aqui, né, o x0, a posição de equilíbrio, e aí o corpo ele vai para a direita, a força faz ele voltar, a força restauradora, e por inércia ele continua indo para a esquerda, a força restauradora agora é para a direita, e aí o que a gente vai observar é uma oscilação em torno de um ponto fixo, tá? A sua origem, ok? E o legal é que o movimento harmônico simples ele é uma composição do movimento circular uniforme. Sensacional isso. Como assim, professor? Por exemplo, imagine que você pega uma pedrinha e comece a girar essa pedrinha aí com uma cordinha, ok? Tá aqui a trajetória dessa pedrinha, ok? E imagine que o Sol bate nessa pedrinha e projeta uma sombra na vertical. Então, por exemplo, quando a pedrinha estiver aqui, alinhado com ela aqui na vertical, nesse ponto aqui, nós vamos ter a sombra dessa pedrinha, certo? E na medida em que a pedrinha fica girando, que movimento que a sombra vai fazer? A sombra vai ficar deslocando para a esquerda e para a direita, certo? Ela vai ficar oscilando em torno de uma posição aqui, de equilíbrio, o seu x0. Então, olha que legal. O MHS é uma projeção, é uma componente do movimento circular uniforme, ok? Por exemplo, vamos ver um simulador isso daqui acontecendo. Olha só que legal, senhores. Essa bolinha aqui, essa bolinha laranja, está executando o MHS, ok? Ela tem uma força restauradora apontando sempre ali para a posição de equilíbrio, né? E na medida em que ela afasta, essa força aumenta, o que provoca um aumento também da aceleração dessa bolinha, ok? Então ela está ali oscilando. Se a gente colocar mais uma bolinha, outra componente, olha que legal, na vertical executando o mesmo movimento, né? Olha só, aqui a gente tem duas direções que são perpendiculares. Se a gente for acrescentando bolinhas, olha só, cada uma na sua direção, né, executando o MHS. Isso daqui, vai se transformando, olha que sensacional, isso vai se transformando em um
movimento circular uniforme. Olha que legal. Observe, se você fixar aqui, ó, a visão em uma das bolinhas, você vai ver que ela executa numa direção só um movimento de oscilação em toda a posição de equilíbrio, né? Olha que legal. Se a gente colocar mais bolinhas aqui, ó, todas, claro, sincronizadas para não colidirem, a gente tem um movimento circular uniforme, né? Olha aí que legal. De novo, quer ver? Vamos colocando bolinhas, ó. Isso aí vai se transformando no movimento circular uniforme, beleza? Então, o harmônico simples é uma projeção, né, do movimento circular uniforme. E nós vamos, senhores, analisar aqui dois exemplos de MHS. Um chamado massa-mola e o outro pêndulo simples. Olha só que legal. Primeiro, massa-mola. Aqui a gente tem um bloco, tá, com uma massa M e uma mola ideal acoplada a esse bloco e presa, a outra extremidade aqui está presa na parede aqui, tá bom? Essa posição aqui, o zero, né, vamos chamar ela aqui de x0, essa posição é a posição de equilíbrio do bloco. Lembrando, o que significa mesmo equilíbrio? Significa que a força resultante que atua no bloco ali, ela é zero, né? Então a gente tem peso e normal que se anulam. E a força elástica que a mola está fazendo naquela posição, ela é zero, tá? Ou seja, a mola ali, ela não está deformada, ela não está empurrando e nem puxando. Então o bloco está na situação de equilíbrio nessa posição x0, ok? Olha só, se a gente pegar esse bloco e deslocar ele para a direita, né, o que vai acontecer? A mola vai fazer nesse bloco uma força para a esquerda, uma força elástica, certo? Igual estudamos a nossa videoaula lá sobre lei de Hooke, lembra? A lei de Hooke mostra para a gente uma mola ideal, a força que ela faz é diretamente proporcional à sua deformação e ela tem sempre sentido contrário do deslocamento, da deformação da mola, né? Ou seja, se você estica a mola, ela faz uma força puxando, né? Se você comprime a mola, ela faz uma força empurrando, sempre no sentido contrário. Então, nós até vimos a equação aqui da lei de Hooke. A força elástica, ela é igual a menos kx, tá? Isso aqui é um vetor. O x aqui é o afastamento do bloco aqui, que é a mesma coisa que a deformação da mola, né? O K é a constante elástica da mola. Cada mola tem um valor de constante elástica, né? Depende do material, das dimensões dessa mola, né? E esse menos aqui, ele mostra pra gente que a força elástica, ela tem sempre sentido contrário da deformação da mola, tá? Se você estica, ela puxa, se você comprime, ela vai empurrar. Então observe, senhores, que a força elástica, ela se comporta como uma força restauradora, porque ela sempre vai tentar restaurar a posição x0. O bloco vai para a direita, a mola vai lá, opa, volta para cá para o x0. O bloco vai para a esquerda, a mola faz força para a direita, tentando restaurar essa posição de equilíbrio, né? E outra coisa, segunda condição aqui que falamos, né, para ser chamado de MHS, é que a força restauradora tem que ser diretamente proporcional ao afastamento, ao deslocamento, né? E isso acontece, isso é verificado aqui pela lei de Hooke, né, diretamente proporcional. Então está satisfeito ali as duas condições, né, força elástica diretamente proporcional a x, as duas condições aqui foram satisfeitas, então o massa-mola é o movimento harmônico simples. E aí, o que a gente tem que saber nesse movimento? Bom, por enquanto, a gente tem que saber analisar aqui o período de oscilação do bloco, tá? Ou seja, o tempo que ele leva para repetir o ciclo dele. Vamos ver? Bom, para a gente descobrir aqui o período de oscilação, o tempo que esse bloco leva para repetir um ciclo, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o movimento circular uniforme, né? E a projeção dele aqui
na vertical a gente tem um movimento harmônico simples, certo? Então, por exemplo, tá aqui o meu bloco, né? A mola presa a ele aqui, certo? E se a gente sincronizar aqui, né? Se o raio, se esse cara aqui, ó, o raio da circunferência, ele foi igual a x, a deformação da mola, né? Exatamente, enquanto a bolinha lá no movimento circular uniforme dá uma volta, esse bloco ele também vai repetir um ciclo, ok? Ele é a projeção dessa bolinha na horizontal, beleza? Então olha só, para isso acontecer, né, a aceleração centrípeta tem que ser igual à aceleração que esse bloco vai ter, né? A aceleração produzida pela força elástica, né? E a gente pode então igualar essas grandezas físicas, né? Nesse ponto aqui, quando a pedrinha estiver aqui, ela possui aceleração centrípeta igualzinho à aceleração que esse bloco vai estar submetido, né? E nós vimos que a aceleração centrípeta ela é dada por V2 sobre R, certo? E vamos igualar essa aceleração centrípeta aqui, V2 sobre R, com a aceleração sofrida por esse bloco aqui, tá? É claro que em outro ponto ali, né, a aceleração desse bloco vai ser igual a uma componente da aceleração centrípeta, tá? Na horizontal. Mas aqui, para facilitar a nossa dedução, nossa demonstração do período, vamos pegar nesse ponto aqui, esse pontinho aqui, ponto P, porque vai ficar bem mais fácil, senão a gente vai ter que decompor a aceleração centrípeta, tá bom? Então vamos lá. E pela segunda lei de Newton, né, a gente sabe que a aceleração ela é igual a F sobre M, né? A segunda lei de Newton, F igual a MA, certo? Então eu vou substituir ali, e aí a gente vai ter V2 sobre R é igual a F sobre M, certo? Agora a força aqui é a força elástica, certo? E a gente sabe pela lei de Hooke que a força elástica ela é dada por kx, o seu módulo aqui, tá? Por isso que eu não coloquei o menos. Então a gente tem que V2 sobre R ele é igual a K vezes X dividido por M, ok? E sabemos também, né, que a velocidade ela é dada por ômega R, lembra? V igual a ômega R, né? Onde ômega é a velocidade angular e R é o raio, tá? Então V igual a ômega R. Isso aqui a gente aprendeu lá no movimento circular uniforme, a relação entre velocidade linear e a velocidade angular. Então eu posso substituir aqui em V, e aí a gente tem que ômega ao quadrado, R ao quadrado, né? Porque o V aqui está ao quadrado, sobre R vai ser igual a Kx sobre M. Vamos simplificar isso daqui, ó. O R ao quadrado com esse R aqui, tá? E também vou simplificar já de uma vez, ó, esse R que sobrou aqui com esse X. Que é isso, pessoal? Mas R e X são coisas diferentes? Não, não são não, olha só. O R é o raio aqui da circunferência e o X é o afastamento do bloco, a deformação da mola. Então R igual a X, certo? Para o movimento harmônico simples do bloco aqui ser uma projeção, uma componente do circular uniforme, tá? Então eu posso cortar R com X, você passa ele dividindo aqui, ele vai simplificar, né? Então olha só, a gente tem que ômega vai ser igual a raiz de K sobre M. K sobre M, tá? E a gente sabe que o ômega, a velocidade angular, ela é obtida por 2π sobre T, onde T é o período de oscilação, que é o que a gente quer descobrir aqui, tá? Isso vai ser igual a raiz de K sobre M. Como a gente quer o período, eu vou isolar ele. A gente vai ter então que o período vai ser igual a 2π raiz
de M sobre K, certo? Raiz de M passa para cá, depois raiz de K passa dividindo e o período passei para o outro lado. Pronto, essa equação aqui, meus amores, é o que vamos utilizar para encontrar, para analisar aqui o período de oscilação, o tempo que o corpo leva para repetir a sua oscilação, tá bom? Onde o M é a massa do bloco, né, e o K é a constante elástica, tá? Então a gente observa por essa equação, maior a massa, maior também será o período de oscilação, né? Claro, maior inércia desse corpo. E o K, quanto maior K, menor o período. Por quê? Óbvio, né? Maior a constante elástica, maior vai ser a força elástica também, né? E aí menor vai ser o tempo para ele oscilar. Agora, uma coisa interessante que a gente observa nessa equação, nessa expressão, que o período não depende da amplitude de oscilação, tá? Do deslocamento. Olha só, que legal. Se você pegar esse bloco aqui, puxar ele 1 centímetro, ele vai levar um certo tempo para ir e voltar, né? Se você puxar ele 20 centímetros, a partir da posição de equilíbrio, ele vai levar o mesmo tempo para ir e voltar, né? Então depende da amplitude, da deformação da mola, o que é sensacional, né? Porque o bloco, se você desloca ele mais, tá certo que ele tem que andar uma distância maior, mas ele também vai ser submetido a uma aceleração maior, e uma coisa compensa a outra, fazendo com que ele leve o mesmo tempo para qualquer amplitude, ok? Desde que essa amplitude, né, faça com que a mola continue aqui sendo ideal, né? Porque a mola chega uma hora, se você esticar ela demais, ela não consegue mais retornar, ela não consegue obedecer aqui, né, a lei de Hooke, que vai ser Kx, ela vai perder as propriedades dela, tá bom? Muito bem, então esse foi o massa-mola e essa equação do período que vamos usar, beleza? Agora nós vamos falar aqui do pêndulo simples, um segundo exemplo de MHS, ok? Vamos lá então, olha só, imagine que a gente tem aqui uma cordinha, né? E na extremidade dela a gente tem uma certa massa, e aí a gente tem aqui então um pêndulo, né? Na hora que você abandonar essa cordinha, o que essa massa vai fazer aqui, ó? Ela vai ficar oscilando em torno aqui da sua posição de equilíbrio, que é a vertical, certo? Observe que quando a bolinha, né, estiver lá embaixo, a gente tem peso e tensão. E se ela estiver em repouso, o peso é igual a tensão. Então ela está na sua posição de equilíbrio aqui embaixo, que eu vou chamar esse ponto aqui de x0, certo? Se ela não estiver em repouso, o peso não é igual a tensão, né? Porque você tem que ter força centrípeta, a tensão é maior do que o peso. Isso aqui nós analisamos lá nas nossas aulas de dinâmica de tipos de força, né? Então olha só, galera, nessa posição aqui, quais são as forças que atuam na nossa bolinha aqui? Nós temos a tensão, né, na direção aqui da corda, e a força peso, que é sempre para baixo, certo? Essas são as forças que atuam na nossa bolinha. Nós podemos aqui decompor a força peso para facilitar a nossa percepção sobre a força restauradora nessa bolinha, tá bom? E eu vou decompor a força peso em projeções que sejam ortogonais à corda, tá? Então a gente tem aqui uma componente na direção da corda, que eu vou chamar de PY, e uma componente aqui, ó, deixa eu reduzir ela um pouquinho menor, tá aqui nossa componente perpendicular à corda, que eu vou chamar de PX, né? Observe que quando a nossa bolinha está à esquerda da posição de equilíbrio, o PX é para a direita. E quando a bolinha está à direita da posição de equilíbrio, o PX é para a esquerda. Portanto, a gente pode falar que PX é a nossa força restauradora, porque ela sempre está apontando para a posição de equilíbrio x0,
Ela se comporta como uma força restauradora, essa componente do peso. Mas será que ela vai satisfazer nossa segunda condição, que é a força restauradora ser diretamente proporcional ao afastamento? Ou seja, será que Px aumenta na medida em que a bolinha afasta da posição de equilíbrio? Vamos ver aqui, olha só. Como é que faz para a gente descobrir aqui quanto vale esse Px, hein? Vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Vou utilizar esse ângulo aqui, que eu vou chamá-lo de θ, que é igual a esse aqui, né? Esses triângulos aí são semelhantes por causa do paralelismo, certo? Então, θ aqui embaixo e θ ali também. E o tamanho da corda eu vou chamar de L, ok? Bom, olha só. O seno de θ, ele é igual ao Px aqui, que é a componente na perpendicular à corda aqui, né? O seno de θ é o cateto oposto, que é o Px, dividido pela hipotenusa, que é o próprio P, certo? Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então aqui, ó, oposto a ele, a θ, a gente tem o Px aqui embaixo, né? Lembrando que ele tem que encaixar aqui certinho, né? Dividido pela hipotenusa, que é o próprio P, tá? Mas a gente sabe também, ó, que o seno de θ, utilizando o triângulo de cima, né? Ele vai ser, ó, esse cara aqui é o cateto oposto, que isso daqui é o afastamento, né? O x, certo? Dividido pela hipotenusa, que é o tamanho do pêndulo L. Agora, é claro que aqui a gente está fazendo uma aproximação, né? Porque é claro que, olha só, a trajetória dessa bolinha aqui, ó, ela é curva, tá? Mas para ângulos pequenos, essa curva, ela se aproxima muito de uma reta, certo? Essa curvinha aqui seria muito próxima aqui do deslocamento reto, né? Que é o cateto oposto ao θ, tá? Então aqui a gente está considerando, senhores, uma aproximação. Então o período que vamos encontrar aqui, né, ele vai ser para ângulos pequenos de pêndulos, tá bom? É uma condição. Se a gente afastar muito, aí deixa de ser MHS. Mas pequeno quando, professor? Bom, se a gente tiver um ângulo aí até uns 18 graus aí, a gente considera um MHS, tá bom? Passar disso daí, aí a distância que a nossa bolinha ali vai percorrer, já vai ser um pouquinho diferente do X, né? E outra coisa, o seno de um ângulo muito pequeno, né, esse seno ele é igual ao próprio ângulo, certo? Porque lembra lá do ciclo trigonométrico, né? Vamos pegar aqui, ó. Se a gente tem aqui o ciclo trigonométrico, vamos colocar aqui o nosso eixo para representar. Olha só. Esse cara aqui é o seno, certo? Esse aqui é o cosseno. Observe que para ângulos pequenos, vamos pegar aqui, ó, um ângulo pequenininho, né? O seno é esse cara aqui, ó, certo? É a distância daqui até a origem. Essa distância para ângulos pequenos, ela é muito próxima desse cara aqui, ó, que é o próprio ângulo, certo? Opa. Então, para ângulos pequenos, o seno do ângulo, ele é muito próximo aqui do próprio ângulo, né? Lembrando que a definição de ângulo é S sobre R, tá? Onde S é esse cara aqui e R é o raio aqui, ok? Então, a gente pode igualar isso daqui, ó. A gente pode falar que o nosso Px sobre P vai ser igual a x sobre L. Então a gente pode escrever, ó, que, deixa eu arredar minha tela para lá. Aí, então a gente pode escrever que Px é igual a x sobre L vezes P. Agora olha que legal, galera. Isso daqui, ó, P sobre L é uma constante,
certo? O peso é constante, o tamanho do pêndulo também. Logo, o nosso Px, ele é uma constante vezes x, tá? Que isso significa? Que Px é diretamente proporcional a x. Quanto mais o nosso corpo afasta da posição de origem, maior é a força que faz ele retornar, né? Que nós vimos aqui que o Px se comporta como uma força restauradora. Então as duas condições foram satisfeitas. Olha só, Px é a força restauradora e também o Px ele é diretamente proporcional a x, certo? Então o pêndulo simples está provado, é um MHS, da nossa condição, hein? Que é para ângulos pequenos, tá bom? Se o ângulo for grande aí, deixa de ser MHS, né? Porque o Px não vai ser diretamente proporcional a x. Muito bem, e aí, como é que nós vamos descobrir o período de oscilação no caso do pêndulo simples? Nós vimos, né, que o período lá do massa-mola, ele é dado por 2π raiz de m sobre k, certo? Nesse caso, quem é a nossa constante elástica aqui? A constante elástica é P sobre L. Então a gente pode substituir ali, certo? Fica período é igual a 2π. Período é igual a 2π raiz de m sobre o k. E quem é o nosso k? É P sobre L. E P é mg, né? Então fica P sobre L. Peso é massa vezes a gravidade, né? A gente pode cortar aqui, ó, massa com massa, e aí fica período é igual a 2π raiz de L sobre G, certo? Onde L é o tamanho do pêndulo e G a aceleração da gravidade. Uma coisa interessante nessa expressão que podemos observar é que o período de oscilação do pêndulo não depende da massa. A massa foi cancelada aqui, galera, ó. Para qualquer massa, se o pêndulo tiver o mesmo tamanho e a gravidade é a mesma, acabou. Ele leva o mesmo tempo para ir para voltar, certo? Só depende aqui do tamanho, né, do pêndulo. Maior o pêndulo, maior o período e de aceleração da gravidade. Observe, né, que a gente sabe que frequência é o inverso do período, né? E por essa expressão a gente percebe que um pêndulo ele não admite qualquer frequência de oscilação, ele tem uma frequência específica de oscilação. Isso aí a gente vai aprofundar lá em ressonância, tá? Bom, então foi isso, galera. Beijo para vocês. Se gostaram da aula, se inscreva lá no meu canal e dá um joinha também. Daí na próxima aula nossa aqui sobre MHS, nós vamos resolver exercícios de MHS, tá bom? Valeu, galera. Tchau.